Um ex-militar cego adentrou o centro de reabilitação K9 com a esperança de encontrar um cão-guia dócil. Porém, ao invés disso, parou diante do canil que abrigava o animal mais perigoso já registrado no local, um ex-policial aposentado, conhecido por sua agressividade extrema, impossível de ser treinado ou realocado. No entanto, quando o cachorro percebeu a presença do homem, algo inesperado aconteceu. O que ocorreu em seguida deixou todos atônitos. O som suave da bengala branca batendo no chão ecoava pelo corredor silencioso muito antes que alguém notasse seu portador. Ethan Walker, ex-sargento do exército, veterano condecorado e cego há 3 anos, avançava com passos cuidadosos e calculados. Sua mão esquerda deslizava levemente pela parede, enquanto a direita segurava firme a bengala que o orientava pelo ambiente desconhecido. O cheiro de desinfetante, metal e pelo molhado invadiu o ar, sinalizando que havia chegado ao destino. Ele passará semanas se preparando mentalmente para aquela visita ao centro de reabilitação e adoção de cães de serviço. Seu coração batia mais rápido que seus passos. Já enfrentará emboscadas, operações noturnas e explosões, mas, de alguma forma, adentrar aquele prédio parecia mais difícil. Afinal, dessa vez não lutava contra um inimigo, mas contra o vazio que o acompanhará desde o retorno da guerra. Uma voz feminina, calorosa e serena, aproximou-se dele. Sr. Walker, chegou. Seja bem-vindo. Ethan assentiu, esboçando um sorriso discreto. Por favor, me chame de Ethan. Claro, respondeu ela. Sou Karen. Vou acompanhá-lo durante o processo de avaliação. Temos vários cães-guia tranquilos e bem treinados prontos para serem pareados. Ethan girou levemente a bengala. Não estou procurando algo perfeito, murmurou. Só alguém que compreenda. Karen hesitou, sem entender bem o que ele queria dizer, mas o conduziu adiante. À medida que avançavam pelo local, latidos distantes ficavam mais altos, ricocheteando nas portas de aço e no piso de concreto. Ethan escutava com atenção, identificando cada som: medo, agitação, excitação, solidão. Ele sabia que os animais expressavam o que os humanos tentavam esconder. De repente, um rosnado agressivo cortou o ar, seguido por latidos explosivos que faziam vibrar as grades dos canis. Karen parou na hora. Vamos continuar. Esse é um dos nossos casos mais complicados. Ethan inclinou a cabeça, ouvindo com mais atenção. O que há de errado com ele? Ele não está disponível para adoção, respondeu ela rapidamente. É um ex-cão policial com problemas comportamentais. Melhor evitarmos esse lado. Mas Ethan sentiu um estranho arrepio, como se aquele rosnado profundo tivesse alcançado seu peito. Havia dor naquela voz. Uma dor crua, ferida, familiar. Engoliu em seco, tentando afastar as lembranças que aquilo despertava. Não se preocupe, acrescentou Karen, percebendo seu desconforto. Você não vai se aproximar dele. Vamos mostrar cães mais dóceis, adequados para guiar. Ethan concordou, embora uma inquietação persistisse. Enquanto Karen o conduzia pelos corredores, ele não conseguia se livrar da sensação de que algo o aguardava por trás daquele rugido violento. Algo quebrado. Algo que, de alguma forma, parecia refletir o que ele próprio não conseguia mais enxergar. Ao seguirem pelo longo corredor, os passos de Karen ecoavam levemente no piso polido. Atrás de cada porta de aço, sons distintos se misturavam, choramingos suaves, latidos brincalhões, unhas arranhando o chão com impaciência. Mas um dos canis, justamente aquele que Ethan ouvira antes, permanecia em um silêncio ameaçador, como se a criatura lá dentro estivesse escutando. Passaram por 3 tratadores de camisa amarela conversando baixinho perto de um depósito. Fragmentos da conversa chegaram aos ouvidos aguçados de Ethan. Thor pirou de novo hoje cedo, sussurrou um. Dobrou as grades do canil, completou outro. Esse cachorro é um monstro. Deveria ter sido isolado, não mantido perto dos cães adotáveis. É, mas a diretora diz que é cruel sacrificá-lo. Ainda assim, ninguém chega perto. Karen pigarreou alto para interromper a conversa. Senhores, por favor, controlem o volume.
Os tratadores se impertigaram e assentiram quando Ethan se aproximou, mas a tensão em suas vozes ainda pairava no ar. Ele franziu a testa. Thor, murmurou Karen, hesitante. É um dos nossos ex-cães policiais. Um pastor alemão altamente treinado, mas extremamente perigoso agora. Ethan ergueu as sobrancelhas. O que aconteceu com ele? Ela suspirou, como se avaliasse o quanto revelar. Thor era um dos melhores cães da corporação. Elite em rastreamento, detecção de explosivos e captura. Imbatível. Mas depois que seu treinador morreu em serviço, ele mudou. Sua voz baixou. Ficou imprevisível, agressivo, territorial ao extremo. Já atacou 2 funcionários e quase quebrou o braço de um tratador. Ethan escutava, sentindo um nó se formar no peito. Ele conhecia a dor. Sabia como ela transformava até os mais fortes em sombras de si mesmos. Nós o mantemos aqui porque não pode ser realocado com segurança, continuou Karen. Mas ele não é adotável. Nem treinável. Mal tolera as pessoas que o alimentam. Ethan inclinou levemente a cabeça. E mesmo assim, ele continua aqui. Karen assentiu. Porque, antes de enlouquecer, salvou dezenas de vidas. A diretora diz que isso lhe dá o direito de viver seus dias, por mais difícil que seja. Ethan deixou o silêncio pairar por um instante. Eu o ouvi antes. Aquele latido não parecia raiva. Karen fez uma pausa. Ethan, com todo respeito, Thor atacou qualquer um que chegou a menos de 3 metros dele desde a morte do parceiro. O que você acha que ouviu não era calma. Mas o instinto de Ethan sussurrava o contrário. Havia algo por trás daquele rosnado, dor, confusão, saudade. Enquanto prosseguiam, Ethan sentiu a energia mudar. Uma vibração tênue no chão, como se patas pesadas se movessem inquietas atrás das grades. Thor sabia que eles estavam ali e aguardava. O corredor se estreitou quando Karen o guiou para a ala de segurança. A atmosfera ficou mais fria, mais pesada, como se as paredes guardassem memórias de violência. A bengala de Ethan batia suavemente no piso, ecoando na quietude tensa. Então, sem aviso, o silêncio foi rompido. Um rosnado ensurdecedor rasgou o ar. Metal retiniu com violência quando algo enorme se chocou contra as grades com força suficiente para estremecer os ossos. Ethan parou, o coração disparado. O som era inconfundível, fúria, força, luto, tudo explodindo como uma tempestade. Karen prendeu a respiração e apertou o braço de Ethan. Thor, pare, gritou, mas o cão não recuou. O rosnado recomeçou, ainda mais alto, carregado de uma raiva primitiva. Ethan não enxergava o animal atrás das grades, mas podia senti-lo. Cada músculo tensionado, dentes à mostra, patas arranhando o concreto em um ritmo frenético e furioso. Os tratadores correram na direção do canil. Afaste-se da gaiola, gritou um. Não deixe ele chegar perto, berrou o outro. Ethan prendeu a respiração. Não sentia medo, mas uma atração inexplicável. A vibração do rosnado de Thor reverberava em seu peito, despertando lembranças que julgava enterradas. Karen se colocou à frente de Ethan, protegendo-o, fique atrás de mim. Ele é perigoso. Mas, por um breve instante, a agressividade de Thor vacilou. Entre 2 latidos selvagens, Ethan, silenciosa, como se até o ar esperasse pela resposta. Karen trocou um olhar rápido com os tratadores, hesitando. Um deles pigarreou, desconfortável. Thor era um cão de resgate militar, começou ela, a voz baixa, quase relutante. Trabalhou em zonas de conflito, salvou vidas, localizou explosivos. Mas no último ano de serviço, houve um ataque. Seu condutor, ela fez uma pausa, engolindo em seco, não sobreviveu. Ethan sentiu o peso das palavras como um soco no peito. Não precisava enxergar para imaginar a explosão, o caos, o cheiro de pólvora e sangue. Thor ali, impotente, vendo seu parceiro cair. Depois disso, ele foi trazido de volta, continuou Karen. Mas nunca mais foi o mesmo. Atacou qualquer um que se aproximasse, até mesmo os veterinários.
Os treinadores tentaram reabilitá-lo, mas, ela suspirou, ele só responde com agressividade. Como se estivesse preso naquele momento. Ethan fechou os olhos, mesmo sabendo que não faria diferença. Podia ouvir a respiração de Thor atrás das grades, agora mais calma, mas ainda carregada de algo que ia além da raiva. Era como se o cão estivesse ouvindo cada palavra, absorvendo o peso da história que nunca havia sido contada para ele. Ele não foi desligado do serviço por incompetência, murmurou um dos tratadores. Foi por luto. Karen cruzou os braços, como se tentasse se proteger do que estava por vir. Ethan, eu entendo que você sinta uma conexão. Mas Thor não é um cão de serviço. Ele não é um animal de estimação. Ele é um sobrevivente de guerra com traumas profundos. Não há garantia de que ele vá melhorar. E se eu não estiver procurando uma garantia? Ethan perguntou, a voz firme. E se eu só quiser tentar? O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para ouvir o ranger das correntes de Thor se mexendo. O cão não rosnava mais. Não latia. Apenas respirava, como se esperasse pela decisão de Ethan tanto quanto os humanos ao redor. Um dos tratadores balançou a cabeça, incrédulo. Você não sabe o que está pedindo. Esse cachorro já quebrou correntes, derrubou portas. Ele não segue comandos. Ele reage. Ele está reagindo agora, Ethan retrucou, apontando na direção de Thor. Só não é do jeito que vocês esperavam. Karen respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas desconhecidas. Se você realmente quer tentar, vai ser um processo longo. E perigoso. Não podemos simplesmente entregá-lo a você. Eu não estou pedindo para levá-lo hoje, Ethan disse. Só estou pedindo uma chance. Thor soltou um som baixo, quase um gemido, como se entendesse. Karen olhou para o cão, depois para Ethan, e algo em sua expressão vacilou. Não era medo. Era algo mais complexo, a dúvida de quem sabia que algumas feridas só cicatrizavam quando alguém se dispunha a tocá-las. Vamos precisar de um plano, ela disse, finalmente. Avaliações, treinamento, protocolos de segurança. E você vai ter que assinar um termo de responsabilidade. Ethan assentiu, sentindo o peso da decisão se assentar sobre seus ombros. Não era apenas sobre Thor. Era sobre ele também. Sobre as cicatrizes que carregava e que, de alguma forma, pareciam espelhar as do cão. Tudo bem, ele disse. Por onde começamos? O dia em que perdeu Daniel, Thor pareceu respirar fundo, como se o peso que carregava no peito finalmente encontrasse um lugar para repousar. Karen levou as mãos à boca, os olhos marejados. Os treinadores trocaram olhares incrédulos, as seringas de tranquilização ainda erguidas, mas agora inúteis. Um deles baixou a arma devagar, como se temesse quebrar o feitiço. Thor não se movia, apenas pressionava a cabeça contra o ombro de Ethan, o corpo inteiro tremendo em ondas silenciosas. O homem, por sua vez, mantinha a mão firme no pescoço do cão, os dedos afundando no pelo espesso, como se pudesse, com aquele gesto, costurar as feridas de ambos. Ele nunca fez isso, sussurrou Karen, a voz embargada. Nunca deixou ninguém tocá-lo desde então. Ethan não respondeu. Não precisava. Thor já havia dito tudo com o peso de seu corpo encostado no dele, com a respiração quente contra sua pele, com o modo como suas patas traseiras pareciam ceder, como se, pela primeira vez em um ano, pudesse se permitir descansar. O silêncio na sala era tão denso que Ethan quase podia ouvir o eco dos próprios batimentos cardíacos, misturados aos de Thor. Então, quase imperceptível, veio um som novo, um suspiro longo, trêmulo, como se o cão estivesse exalando meses de dor guardada. Ethan inclinou a cabeça levemente, aproximando os lábios da orelha de Thor. Eu sei, murmurou. Eu também. Thor ergueu a cabeça de repente, os olhos escuros fixos nos de Ethan. Por um instante, pareceu que o mundo inteiro havia parado para aquele olhar, dois seres quebrados reconhecendo-se no abismo um do outro. Então, com um movimento lento, quase reverente, Thor lambeu a mão de Ethan. Não era um gesto de submissão. Era um agradecimento. Karen enxugou as lágrimas com as costas da mão,
tentando recuperar a compostura. Ethan, ela começou, mas a voz falhou. O que a gente faz agora? Ethan respirou fundo, sentindo o peso de Thor contra seu peito, sólido, real. Não era mais um cão perigoso atrás de grades. Era um sobrevivente, como ele. Agora, disse, passando os dedos pelo dorso de Thor, a gente começa a reconstruir. Juntos. Fumaça que já se enroscava no teto como dedos cinzentos, o ar queimava os pulmões de Ethan. Cada respiração era um esforço, cada passo uma aposta contra o desconhecido. Mas ele não parou. A bengala batia contra o concreto, um ritmo firme que o mantinha ancorado enquanto a escuridão à sua frente se adensava, não pela falta de visão, mas pela cortina de fumaça que engolia tudo. Thor. O nome ecoava em sua mente como um chamado. Ele não precisava ver para saber que o cão estava ali, preso, assustado, esperando por algo que nunca chegava. Ethan já tinha estado naquele lugar antes sozinho, sem saída, com o medo apertando a garganta como uma mão invisível. E agora, Thor sentiu o mesmo. Thor! Sua voz saiu rouca, abafada pela fumaça. Estou aqui! Nenhuma resposta. Apenas o crepitar das chamas, o estalo de estruturas cedendo, o som de alarmes distantes. Mas então, um latido. Fraco, quase engolido pelo caos, mas inconfundível. Ethan virou-se na direção do som, a bengala varrendo o chão em busca de obstáculos. O calor aumentava, sufocante, como se o próprio ar estivesse pegando fogo. Thor! Outro latido. Mais perto. Ethan avançou, os olhos ardendo, a garganta seca. A fumaça era tão densa que ele mal conseguia distinguir as próprias mãos. Mas então, algo o atingiu com força um corpo quente, musculoso, tremendo. Thor! O cão se atirou contra ele, quase derrubando, o focinho pressionado contra seu peito, as patas arranhando suas pernas como se tentasse escalá-lo. Calma, garoto, Ethan murmurou, afagando a cabeça de Thor com mãos trêmulas. Estou aqui. Não vou embora. Thor gania, um som agudo, desesperado, como se cada segundo de separação tivesse sido uma eternidade. Ethan se ajoelhou, envolvendo o pescoço do cão com os braços, sentindo o tremor que percorria seu corpo. O fogo rugia atrás deles, as chamas lambendo as paredes, o metal das grades se aquecendo a ponto de queimar. Precisamos sair daqui, Ethan disse, mais para si mesmo do que para Thor. Mas como? As portas estavam trancadas, o caminho de volta bloqueado pelo fogo. Thor puxou-o pelo braço, os dentes se fechando suavemente na manga de sua camisa, como se tentasse guiá-lo. Ethan hesitou. Se seguisse o cão, estaria confiando em um instinto que não podia ver. Mas Thor já o havia encontrado no escuro antes. Talvez, só talvez, ele soubesse o caminho. Tá bom, Ethan sussurrou, apertando a coleira improvisada que Thor segurava. Vamos. Thor não esperou. Com um puxão firme, ele começou a correr, arrastando Ethan consigo. O cão se movia com uma precisão assustadora, desviando de escombros, contornando chamas, como se cada centímetro daquele lugar estivesse gravado em sua memória. Ethan tropeçou, quase caiu, mas Thor o manteve de pé, o corpo tenso como uma corda esticada. Então, um clarão. Uma porta. Ou melhor, o que restava dela metade derretida, a outra metade bloqueada por uma viga caída. Thor parou, latindo freneticamente, as patas arranhando metal quente. Ethan tateou a porta, sentindo o calor queimar seus dedos. Não havia como passar por ali. Não dá, ele disse, a voz falhando. Thor, não dá. O cão rosnou, frustrado, então se virou abruptamente, puxando Ethan na direção oposta. Mais adiante, um corredor estreito, menos tomado pelas chamas. Thor avançou, mas Ethan hesitou. O teto ali parecia instável, as vigas gemendo sob o peso do fogo. Tem certeza? Ele perguntou, sabendo que Thor não podia responder. Mas o cão não esperou. Com um latido urgente, ele o arrastou para frente. Eles correram. Ou melhor, Ethan correu, guiado pelo puxão insistente de Thor,
enquanto o mundo ao redor se desmanchava em faíscas e fumaça. O ar estava tão quente que cada respiração era uma facada nos pulmões. Ethan tossiu, os olhos lacrimejando, mas não parou. Não podia. Então, de repente, um jato de água. Um som ensurdecedor, como se o céu tivesse se aberto. Os sprinklers entraram em ação, encharcando-os em segundos. A fumaça se dissipou um pouco, o suficiente para Ethan distinguir uma saída, uma porta de emergência, entreaberta, com a luz do dia vazando por uma fresta. Thor não precisou de estímulo. Com um último puxão, ele arrastou Ethan para fora, para o ar fresco, para o chão úmido de grama. Os dois caíram juntos, ofegantes, exaustos. Ethan tossiu, cuspindo fumaça, enquanto Thor se encolhia contra ele, o corpo ainda tremendo. Por um momento, não houve nada além do som de suas respirações entrecortadas e o crepitar distante do fogo. Então, vozes. Passos apressados. Karen gritou seu nome, e Ethan sentiu mãos o puxando para longe de Thor. Você está bem? Ela perguntou, a voz trêmula. Meu Deus, Ethan, você quase... Thor, ele interrompeu, tossindo. Onde está Thor? Karen hesitou. Os bombeiros estão chegando. Eles vão tirá-lo. Não, Ethan disse, firme. Ele não vai deixar ninguém se aproximar. Não agora. Antes que alguém pudesse detê-lo, ele se levantou, cambaleando, e voltou na direção do prédio. Thor rosnou, tentando impedi-lo, mas Ethan se ajoelhou e segurou seu focinho. Eu volto, ele prometeu. Mas você precisa ficar aqui. Por favor. Thor resistiu, mas Ethan se afastou, guiado pelo som das sirenes e pelas vozes dos bombeiros. Ele não sabia o que faria. Não sabia se conseguiria convencer alguém a deixar Thor sair vivo daquele inferno. Mas sabia de uma coisa, não ia embora sem ele. Um perigo. Ele só precisava de alguém que não desistisse dele. Thor não desviou o olhar de Overson, como se entendesse cada palavra. Seu corpo tremia, mas sua postura era firme, os músculos tensos sob o pelo chamuscado. Não era desafio. Era uma súplica silenciosa, tão clara quanto se tivesse falado, eu não sou mais o que você pensa que sou. Overson cruzou os braços, o rosto ainda marcado pela desconfiança. Isso não muda os fatos. Ele atacou pessoas antes. Ele é imprevisível. Ele atacou porque estava assustado, Ethan retrucou, a voz rouca, mas firme. Porque ninguém nunca lhe deu uma razão para confiar. Até agora. Karen assentiu, os olhos brilhando. Ele escolheu Ethan. Não como um treinador, não como um dono. Como família. Thor soltou um suspiro trêmulo e pressionou o focinho contra a mão de Ethan, como se dissesse, é isso. É tudo o que eu sempre quis. Overson abriu a boca para argumentar, mas um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Um pedaço do telhado desabou a poucos metros deles, levantando uma nuvem de faíscas e poeira. Thor reagiu instantaneamente, colocando-se entre Ethan e o perigo, os dentes à mostra, o corpo rígido. Não era um rosnado de ameaça, mas de proteção. Os bombeiros gritaram, correndo para conter as chamas. Overson recuou, os olhos arregalados. Por um segundo, o diretor pareceu ver Thor de verdade, não como um problema, mas como um animal que havia encontrado algo que nunca teve. Ele não vai me atacar, Ethan disse, baixinho, enquanto Thor se acalmava, voltando a se encostar nele. Ele só precisa de uma chance. Overson olhou para o prédio em chamas, depois para o cão que, mesmo exausto, não largava Ethan. Sua expressão endureceu, mas algo nela havia mudado. Isso não significa que ele esteja pronto para voltar ao trabalho. Ele nunca precisou voltar ao trabalho, Ethan respondeu. Ele só precisava de alguém que acreditasse nele. Thor ergueu a cabeça, como se entendesse. E talvez entendesse mesmo. Os paramédicos insistiram em levar Ethan para o hospital, mas ele se recusou a ir sem Thor. Ele vem comigo, disse, firme. Ou eu não vou. Overson hesitou, mas Karen interveio. Eu assumo a responsabilidade. Ele não vai a lugar nenhum sem Ethan.
Com um suspiro resignado, Overson assentiu. Temporariamente. Até decidirmos o que fazer. Thor não esperou permissão. Assim que Ethan se levantou, cambaleante, o cão se colocou ao seu lado, guiando-o como havia feito no fogo. Cada passo era calculado, cada movimento um lembrete: eu estou aqui. Você não está sozinho. Enquanto eram levados para a ambulância, Ethan passou a mão pelo dorso de Thor, sentindo os tremores que ainda percorriam seu corpo. Você foi incrível, murmurou. Thor lambeu sua mão, como se dissesse: você também. E, pela primeira vez, Ethan soube que não importava o que acontecesse depois. Eles haviam encontrado um ao outro. E isso era o suficiente. Perigoso. Ele estava de luto, e havia encontrado alguém que o compreendia. Thor cutucou Ethan de leve, reforçando cada palavra com seu focinho. Um treinador se aproximou, esfregando o braço machucado. Senhor, não conseguimos chegar perto dele enquanto Ethan estava na zona de incêndio. Thor não atacava por atacar. Ele estava protegendo. Outro completou: nunca vi um cão se mover daquele jeito. Ele desviava dos escombros caindo. Sabia exatamente onde posicionar o corpo para blindar o Ethan. Karen assentiu. Senhor, isso não é acidente. É uma conexão. Alverson olhou para cada um deles, treinadores, funcionários, bombeiros, todos com a mesma expressão de espanto. Então, seus olhos se voltaram para Thor, cujas pernas trêmulas finalmente cederam. O cão se deixou cair ao lado de Ethan, apoiando a cabeça em seu colo como se temesse que o mundo o arrancasse dali outra vez. Ethan acariciou as orelhas de Thor. Ele precisa de um lar. Não de uma jaula. Alverson cerrou os maxilares. Ethan, eu não posso. Thor tem um histórico. Se algo der errado, a responsabilidade. Thor ergueu a cabeça e soltou um som baixo, quebrado. Um som que Alverson nunca tinha ouvido dele antes, um som de súplica. Sua respiração vacilou. Karen falou com suavidade: Senhor, por favor. Deixe esse cão viver de novo. O silêncio se instalou. Por fim, Alverson exalou, rendido pela verdade incontestável diante de si. Tudo bem, sussurrou. Você está dentro. Thor fica com você. Os ombros de Ethan relaxaram, aliviados. Thor se ergueu apenas o suficiente para pressionar a testa contra o peito do homem. O guerreiro ferido, enfim, estava livre. O sol mal havia nascido quando Ethan saiu do centro de reabilitação na manhã seguinte, mas o mundo parecia inteiramente diferente. O fogo estava apagado, as áreas danificadas isoladas, e equipes de limpeza removiam os escombros carbonizados com máquinas pesadas. Apesar da destruição, algo belo havia emergido das cinzas. Thor caminhava ao seu lado. Sem coleira, sem comandos. Apenas confiança. Cada passo era lento, cauteloso, o corpo ainda fraco pela exposição à fumaça, mas ele se recusava a deixar Ethan para trás. De tempos em tempos, Thor cutucava a mão do homem com o focinho, como se precisasse confirmar que aquilo não era um sonho. Ethan sorria toda vez, deixando os dedos deslizarem pelo pelo do cão. Karen apareceu correndo atrás deles, com papéis na mão. Ethan, espere. Os formulários de adoção. Ele riu. Achei que já tinha assinado. Metade deles, ela disse, ofegante. O resto é novo, porque, ao que parece, o histórico do Thor precisa ser reescrito. Por completo. Entregou-lhe uma pasta. Alverson disse, e cito, esse cão não é mais um perigo. É um herói. Thor levantou as orelhas ao ouvir a voz dela e deu-lhe uma cutucada afetuosa com o focinho. Karen sorriu, os olhos brilhando. Você vai se sair tão bem com ele, Ethan. Não, ele corrigiu. Nós vamos nos sair bem. Estamos nisso juntos. Chegaram ao estacionamento no momento em que uma brisa suave agitava as árvores. Thor inspirou fundo, saboreando o ar fresco. O mundo era maior do que as grades de aço que conhecera por tanto tempo, e ele olhava ao redor com uma mistura de admiração e cautela, como se redescobrisse a vida. As semanas passaram,
e uma nova rotina se estabeleceu. Ethan ensinou Thor a ser um cão de serviço não por meio de ordens, mas de conexão. Alguns treinos aconteciam no parque, onde Ethan caminhava com a bengala em uma mão e a guia de Thor na outra. O cão aprendeu a guiá-lo ao redor de obstáculos, pressionando o ombro contra a perna de Ethan para desviá-lo de perigos. A transformação era impressionante. O K9, antes considerado inadotável, que nem a equipe conseguia se aproximar, agora sentava pacientemente ao lado de crianças no parque. As mães observavam com desconfiança no início, mas a presença calma e gentil de Thor logo dissipava qualquer receio. Ethan ria. Ele só precisa de propósito. Como qualquer um de nós. À noite, Thor se deitava ao lado da cama de Ethan, recusando-se a dormir até ouvir a respiração regular do homem. Às vezes, no silêncio, Ethan estendia a mão e a pousava sobre a cabeça de Thor. O cão suspirava fundo, um suspiro de contentamento, sabendo que não estava mais sozinho. Certa tarde, Karen os visitou. Thor correu em sua direção, abanando o rabo, a postura rígida diante substituída por uma ternura que surpreendia. Não acredito que esse é o mesmo cão, ela disse, maravilhada. Ele está feliz, Ethan respondeu. Porque voltou a ter um trabalho. Está protegendo de novo. Tem alguém para cuidar. Karen olhou para Ethan, que completou, após uma pausa, e eu tenho alguém para me ajudar a seguir em frente. Thor, ouvindo seu nome na conversa, trotou até eles e pressionou a testa contra o joelho de Ethan, um gesto que se tornará sua promessa silenciosa. Meses depois, algo extraordinário aconteceu. Ethan e Thor foram convidados para uma cerimônia na delegacia. Policiais se alinharam em respeito enquanto os dois se aproximavam do pódio. O chefe falou sobre bravura, resiliência e o vínculo entre homem e cão. Thor pode ter sido aposentado, disse o chefe, mas heróis nunca se aposentam de verdade. Esse cão salvou uma vida mais uma vez. Dessa vez, não por treinamento, mas por amor. Thor ficou ereto ao lado de Ethan, as orelhas atentas, a postura orgulhosa. Pela primeira vez em muito tempo, não era visto como uma ameaça, um fardo ou uma arma quebrada. Era visto como um guerreiro. Um sobrevivente. Um guardião. Ethan pousou a mão sobre o dorso de Thor. Obrigado, sussurrou. Por me encontrar quando eu mais precisei. Thor fechou os olhos, encostando-se nele. Naquele momento, cercados por aplausos, luzes piscando e uma plateia comovida, Ethan entendeu algo profundo. Ele não havia resgatado Thor. Thor é que o havia resgatado. Juntos, não eram pedaços quebrados. Eram um recomeço.